Estou salvo, eu posso fazer o que eu quiser? Tem a santificação agora, que é um processo. Então, mas até quando vai isso? Então, um dia, quando Jesus voltar, tem a ressurreição, você vai receber um corpo glorificado, e aí acabou, the end para o pecado, acabou. E aí nós estamos livres para sempre. Abra sua Bíblia, Deuteronômio 31, 8, de 1 a 8, Deuteronômio de 31, desculpa, irmãos, aqui o Deuteronômio dá uma enrolada na língua da gente, né? Deuteronômio, capítulo 31, versos 1 a 8. Então eu vou repetir. Deuteronômio, o nosso irmãozinho ali está sem Bíblia, dá uma Bíblia para ele, por favor. Deuteronômio 31, do 1 a 8, versículo 8. É um texto conhecido, eu já preguei sobre o texto, dei uma ênfase diferente, há uns 3 anos e meio mais ou menos atrás, mas nós estamos aí no começo do ano, né? Porque pastor, mas o ano começou já, é verdade, mas as atividades começaram no domingo passado. Mas como foi ceia, a palavra é um pouco diferente, né? Mas hoje é um culto, digamos assim, um culto comum, né? Tradicional. No começo do ano assim, eu enxergo o ano como se fosse assim um grande deserto que nós vamos ter que atravessar. Eu não sei para você, né? Por conta de tudo que tem, de tudo que vivemos, de tudo que nós passamos, pelo jeito que o mundo está, todo começo de ano, por exemplo, 2004, Senhor, nós temos aqui 2004 para atravessar, Senhor. Vai ter oásis no meio do caminho, vai ter água fresca, vai ter tudo isso, eu sei disso, mas é um desertão que nós temos que enfrentar. E aí esse texto ele sempre vem à tona. Deuteronômio 31, versos 1 a 8, diz assim: passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel, e disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá estas nações diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem feito. O Senhor lhes fará como fez a Sião e a Og, reis dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, e não deixará e nem vos desamparará. Versículo 7. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo o povo de Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, é a tua palavra bendita, gloriosa, santa, eficaz, que entra no nosso coração como uma espada, Senhor, e vai lá na nossa alma e discerne o erro do acerto, a verdade da mentira, daquilo que é bom e o que não é. A tua palavra é uma espada que abre, Senhor, as nossas entranhas espirituais e nos abençoa, porque a tua palavra é a tua boca. A tua palavra é a tua boca, Senhor. Por isso nós queremos ouvir, nós queremos aprender, nós queremos, ó Deus, ficar juntos como irmãos, e nós te recebemos, ó Deus. O Senhor é o nosso hospedeiro, caminha conosco, Senhor, dá-nos direção, dá-nos proteção para este ano, Senhor, ilumina os nossos olhos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, no nome de Jesus, amém. Eu gosto do Moisés, do livro de Deuteronômio, porque quem passa um pouquinho pelas escolas teológicas aí já aprende meio de cara que era talvez o livro mais lido por Jesus. Alguns dizem até que era o livro preferido de Jesus, porque Jesus fez várias citações do livro do Deuteronômio. Então, assim, eu também gosto muito, entre os 5 primeiros livros, né, do Pentateuco, é o que eu mais gosto até mais que o Gênesis, porque o Gênesis ele tem uma linguagem muito ampla, muito aberta, que acaba dando muitas teorias.
E o Deuteronômio é um resumo de todos os outros, né? Então eu gosto bastante dele. E o Moisés, né, um grande legislador, um dos maiores homens que pisou aí no nosso planeta, né? Líder, pastor, um desbravador. Eu acho que a igreja precisa ter um pouco dessa pegada mosaica, né? De liderança, de desbravar, né? Dessa capacidade que só Deus dá para um homem. Então, eu entendo que é o momento de nós voltarmos um pouco aqui para o nosso livro de Deuteronômio, falar de Moisés e falar de Josué também. O que é que Deus fala aqui? E aí você pega para você, em que sentido? Quais são os seus projetos aí, né? No caso aqui, era herdar a Terra Santa. Qual é o seu projeto? Uma faculdade? O que você pretende fazer, né? Eu, como pastor, eu tenho que caminhar com a igreja no ano de 2004. Eu tenho um deserto pela frente aí. Eu sei que Deus vai estar no processo, mas para mim é novo o ano de 2024. Eu não sei como é que vai estar o ano do mês que vem, outro mês. Então, para mim é novo. Então, mas você lendo o texto, você vê que tem aqui um projeto. Qual é o projeto? Vou entregar a terra para vocês. Esse é meu projeto. Eu tenho uma promessa para vocês também. Vocês vão possuir a terra e eu vou com vocês. Eu vou dar uma terra para vocês, né? Eu vou dar uma terra para vocês e também vou junto com vocês. E o que me deixa bastante assim entusiasmado com o texto é a clareza que Moisés tem dessa obra de Deus, a clareza que ele tem de tudo que ele tinha passado, do processo. Ele já sabia que a batata dele estava assando, no bom sentido, né? Porque ele já tinha feito umas coisinhas ali que Deus não gostou. Já pregamos sobre isso o ano passado, debater na rocha ali e tal. Mas esse texto fala algo assim que me chama muito a atenção, apesar de toda a beleza dele, mas tem aqui no versículo 3, diz assim: o Senhor teu Deus passará diante de ti. Eu não sei quais são os seus projetos, os meus, como pastor, né? Enfim, eu tenho minha vida particular também. Vou voltar a estudar agora de novo aí, né? Tem mais 1 ano e meio aí pela frente de pós-graduação. Vou voltar a estudar porque eu estou me sentindo muito mal. E eu fico me encostando às vezes lá, Senhor, eu preciso voltar a estudar. E não dá, Deus, eu preciso. E então eu tenho meus projetos aí. E é tudo muito novo. Para mim é um deserto pela frente, né? Quais são os seus projetos, né? Quais são os seus planos? E a pergunta que a gente se faz a partir do momento que a gente lê o texto é que mesmo Deus tendo um projeto para nós, um plano para nós, mesmo Ele prometendo que vai junto, a gente se pergunta, mas como assim? Como? Né? Quando vai ser? De que jeito vai ser? E aquela perguntinha tradicional, quem vai junto? O que é que eu vou ter que passar para poder fazer a vontade de Deus? Seja lá em que área for, a sua, a minha. O que é que eu vou ter que passar? Começo por onde, Deus? A gente crê em Deus. Crê ou não crê, irmãos? Nós cremos ou não cremos? Se eu perguntar para você crê em Deus? É lógico, pastor, que eu creio. Ô, pastor, eu sou crente. Eu creio. Mas no momento da chamada, a gente fica se enchendo de pergunta. Senhor, mas como é que eu posso ter certeza que eu estou fazendo a coisa certa? E se eu não escutei direito a orientação que Deus me deu, e se eu entrar por caminhos errados, se eu fizer o que não era para ser feito, e se, o fato, irmãos, que tem algo que precisa ser feito aqui por mim e por você, quando Deus te chamar para algo, e dizer para você que Ele está junto, que Ele vai caminhar, etc. e tal, e você reconhece a voz do Senhor, pedir para o Senhor visitar, presta bem atenção nisso, isso é muito interessante para nós. Eu sei que você está cansado a semana inteira, enfim, talvez você queria ouvir outra coisa, mas nós temos um ano pela frente e nós vamos falar sobre esse assunto. Ore para que Deus visite a sua consciência. Ore para que Deus visite o seu coração. Nosso coração precisa ser visitado pelo Espírito Santo, para ouvirmos a voz de Deus ecoar dentro de nós. Pastor, mas isso é muito complicado. Então, se você não entrar por esse caminho e não pedir para Deus visitar a sua consciência, o seu coração, pedir para que o Espírito Santo caminhe nas suas entranhas existenciais,
você vai se encher de temor e a possibilidade de você parar e travar é quase 100%. Mesmo você lendo na Bíblia que Deus vai junto, mesmo se eu perguntar para você, você fala, não, eu creio, pastor. Se você não receber uma visitação de Deus na sua consciência, no seu coração, naquilo que você está pensando em fazer, a nossa possibilidade de parar é enorme. E aí o texto vem dizendo para andar. Deus disse para Josué, ande. Assim como eu fiz com Moisés, eu vou ser com você também. Faça. Mas acontece, irmãos, que vem uma outra coisa na minha cabeça e na sua cabeça, da Ruth também, da Totó também, da irmã Terezinha, da Gi, no Eide, do Jack, do Christian, principalmente do Christian. Principalmente do Christian. As necessidades que nós temos que ter, nós chamamos necessidades fisiológicas. Eu vou ouvir a Deus, eu vou atender a Deus, sim, mas como é que eu vou comer, como é que eu vou beber, como é que eu vou vestir? A gente tem medo, irmãos. Quando Deus nos chama para uma empreitada, a gente tem medo. A primeira coisa que vem na nossa cabeça está aí é a comida, e a bebida. Como é que meu tempo de descanso, pastor? Porque a obra de Deus é densa, é pesada. E o meu tempo de descanso, nós temos necessidades fisiológicas. Nós temos necessidades de segurança. Nós queremos ter uma casa, o nosso médico, o nosso plano de saúde, o seguro da casa, o seguro do carro. Não gostamos de seguro, não gostamos de segurança. E para se lançar na obra de Deus, parece que a gente vai perder isso. Senhor, mas e se eu perder tudo isso? Eu vou te ouvir, eu creio na tua palavra, eu creio em Jesus. E nós temos também necessidade de pertencimento. Deus chama você para um trabalho e você tem sua rede de amigos já tudo prontinho lá, sua família, está tudo certinho. E de repente você quer ouvir a Deus e Deus começa a mexer ali com a tua parentela, você tem que sair, mudar de emprego, etc. e tal, e tomar outros rumos. E aí a gente vai ficando com medo. Se Deus não visitar a sua consciência, o seu coração, você vai negar fogo. Você vai negar fogo. Por isso que o texto é tão incisivo. Olha, vai, eu estou com você, né? Eu vou adiante, não temas, não se atemorize. Deus precisa fazer o quê? Ficar falando, olha, eu estou com você, eu vou junto, vai, e blá, 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 né? Totó vai, porque senão o Totó fica com medo de ficar não ter as suas carências e necessidades supridas. As nossas necessidades, e talvez essa aqui seja a mais difícil para nós enfrentarmos hoje, quando nós somos chamados para fazer a obra de Deus, o desejo de autorrealização. Eu preciso ser feliz, pastor. Eu tenho que ser feliz, mas eu sei, feliz a qualquer custo. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que conquistar, pastor. Eu tenho que dar certo, tem que dar certo. E os meus sonhos? E se Deus me chama, eu sou obrigado aí. E aí, como é que fica esse negócio de chamado, de obedecer? O fato é que nós temos medo, irmão. Se Deus não visitar o seu coração, a sua consciência, você vai negar fogo. Você vai amarelar. Deus precisa visitar o nosso coração, a nossa consciência, para tranquilizar a minha vida. Mas Deus é tão bom aqui, né? Ele fala assim, eu vou junto. Pastor, eu quero fazer uma faculdade esse ano. É projeto de Deus para você? Deus falou, é isso mesmo, tal. E talvez você vai ter uns arroxos financeiros, uns apertos e tal, etc. e tal. Mas Deus falou que vai junto comigo. Então vai, irmão. Não, pastor, eu com todo, né, cada família sabe das suas necessidades. E aí, eu quero ter um filho esse ano, pastor. Mas Deus falou isso para você e tal, etc. e tal. Deus falou? Então vai, porque Deus está junto. Deus vai junto e manda pessoas juntos com você. Mandou Moisés, mandou junto com Moisés Arão, Josué, junto com Josué mandou Calebe. Deus sempre vai mandar alguém junto. Deus sempre está nos encorajando, né? Deus nos dá a direção, Deus é a nossa bússola. Por que Ele vai à frente? Porque se Ele não for à frente, não vai. Não vai. Então, pelo amor de Deus, para desse negócio de Deus do meu lado. Quem vai do teu lado é a tua mulher, teu marido, teus filhos, teus amigos, tua família, vai do teu lado. Mas Deus está à frente. É na direção. E mais do que isso, Ele habita em mim e você vai dizendo, é por aqui. Vai. Deus nos dá as vitórias nos caminhos aí. Nós temos o ano de 2024. Eu não sei o que vai acontecer esse ano. Não está tudo claro. Eu tenho uma noção de como está indo, eu tenho uma noção aí de
60%, 50%, como vai ser 2024, mas eu não tenho. Deus nos dá também, eu gosto de uma história que a Cátia conta acho que é com as crianças lá, que Deus, quando envia alguém, Ele dá uma bolsa, e dentro dessa bolsa tem as ferramentas, os dons, os talentos, para você ir caminhando. Você vai usando as ferramentas conforme você vai precisando. O fato é que essa promessa, o Senhor teu Deus passará adiante de ti, ela é real, irmãos, para nós. Ela é real para nós. Deixa eu confessar algo para vocês. Eu já tive muitas inquietações no meu coração. Só quem convive comigo sabe. Eu triturei o pastorado no meu coração quase 15 anos. Eu já falei isso aqui. E o pessoal fala, não, meu pastor falou, minha irmã Ismênia, o Bitum, e eu ali, pastorado, pastor Lenil, teu irmão, encontrava crente na rua. Irmão, você precisa, vamos, é pastorado. E eu falei, não, que pastorado? Pastor, coisa nenhuma, aquele negócio triturando no meu coração. Isso eram inquietações que eu tinha no meu coração, porque eu sabia como é que o terreno era. Porque eu via as pessoas, eu via os pastores antigos. É um terreno difícil. Eu passei um tempo, né? Eu também tive meus momentos de como fazer, Senhor, quando fazer, né? Sobre o lugar da missão. Eu, da minha parte, já falei isso aqui, os irmãos não ficam bravos comigo, não ficam bravos não, viu, Jack? Eu, por mim, jamais estaria em São Bernardo. Desculpa, não tenho nada contra o pessoal de São Bernardo. Nada contra. Mas acabou acontecendo que veio para São Bernardo, e eu estou aqui, irmãos, vai para 13 anos agora, no meio do ano. É 13 anos de desertão. Temos desertão brabo aqui, nesses 13 anos de pastorado. Olha, que se não fosse a Cacilda orar por mim, eu estaria perdido. Impressionante. Isso. Entendeu? O negócio não é brincadeira, né? Então, uma coisa, irmãos, é ler, né? Que Deus está junto. Uma outra coisa é perceber Deus no processo. Uma coisa é ler. Ele está junto. Ai, que lindo, pastor. É lindo. Ai, que maravilha. Parece até um romance isso. Eu vou adiante de ti. Só que uma outra coisa é você estar lá no deserto e você perceber que Deus está junto. Perceber que Deus dá as garantias, Deus está no processo, mas Deus também está no lugar onde você vai chegar. Quando você chegar lá, você vai chegar lá e falar, o Senhor fala, muito bem, mas o que o senhor está fazendo? O senhor não estava comigo lá? Tem um texto que lá nos evangelhos, não sei se vocês já leram, eu vou pregar sobre ele ainda, não preguei porque não chegou a hora. Estava ali todo mundo buscando cura, todo mundo buscando comida ali com Jesus, ali na multiplicação, maior festa e tal, e de repente Jesus falou assim, vai para o outro lado vocês. Os discípulos entraram no barquinho e foi lá para o outro lado. Quando eles chegaram lá, quem é que estava lá? Jesus. Ele falou, mas peraí, o senhor estava lá, agora o senhor está aqui, como é que é esse negócio? Eu falei, então, irmão, isso aqui que eu sou Deus. Ele não falou, mas eu estou parafraseando. Eu estava lá no processo, mas eu estou aqui onde você tem que chegar também. Por isso que nós podemos ir. Porque Ele chama, está no processo, vai junto e vai estar lá, no lugar que Ele mandou você ir. Porque senão a gente recua mesmo, a gente amarela, é difícil. Agora, também tem as questões se eu ouvi direito, eu ouvi certo, se eu fui coagido, se eu fui conduzido, se eu fui, enfim, tem uma série de situações, cada caso é um caso. E eu gosto desse texto, porque Deus sempre chama alguém. Tudo que Deus faz, Deus chama o homem. Por exemplo, quando Deus criou o mundo, Ele chamou Adão e Eva. Quando Deus criou a nação de Israel, chamou Abraão. Deus sempre chama alguém. Quando Jesus veio salvar, Ele chamou a igreja. Quando tinha que tirar o povo do Egito, Deus chamou Moisés. Quando tinha que entrar na terra prometida, Ele chamou Josué. E Deus tem uma obra na sua vida, Ele está te chamando para você fazer alguma coisa. Vai, Totó, vamos, minha filha, tem que andar. É ou não é? Deus, nós temos um chamado. Qual é o seu chamado, né? Qual é o que Deus tem? É que às vezes a gente romantiza o chamado, né? A gente acha que vai vir um varão de branco, como já pode acontecer, pode, como para mim veio. Deus falou comigo, já contei esse testemunho aqui, já contei várias vezes, se precisar eu conto de novo, talvez outro dia, hoje não. Deus falou comigo de uma forma muito espiritual, muito angelical, uma pessoa de branco enorme falando comigo, eu tive uma experiência com Deus, falou, vai, vamos lá, vou indo até hoje. Mas a gente sempre espera isso, só que isso nunca mais aconteceu também.
Pastor, não aconteceu na semana seguinte, 5 anos depois não aconteceu? Não, não aconteceu não, irmãos. Eu tive que confiar no que eu ouvi. E quando fez 10 anos a igreja, teve um outro varão de branco que apareceu para o senhor? Não, não apareceu de novo não. Eu tive que confiar no que eu ouvi, que ele me chamou e eu estaria no processo. No processo. Deus continua chamando homens e mulheres. Não se preocupa com o tamanho do seu chamado. As pessoas, Deus me chamou. Na sua cabeça, na minha cabeça, é tudo coisa gigante. Se você ganhou uma alma para Cristo, era aquilo. Era aquilo. A gente acha que é o chamado de Deus, é tudo mega, é tudo, não, meu Deus me chamou para ser um cantor evangélico que vai ganhar, vender disco no mundo inteiro. Não, não, só que não. Talvez um trabalho que você faz, um hino que você vai cantar, vai ganhar meia dúzia de almas. E era esse o projeto. E era esse o projeto. Talvez Deus chamou você, mãe, presta atenção aqui, só para gerar o filho que você tem. Não que você não vai fazer mais nada, não é isso. Mas o grande chamado que você tinha, o ápice do seu chamado, era ter o filho ou a filha que você tem. Porque ali pode ter um apóstolo Paulo, ali pode ter um Daniel, um Jeremias, dentro da sua casa. A gente confunde, a gente acha que a obra de Deus é ser um pastor de uma mega igreja, um negócio poderoso e tal, e nada, não é nada disso, não é nada disso. O projeto de Deus pode ser o mundo inteiro, e pode ser um trabalhinho aqui na esquina, você está virando uma esquina aqui, e você encontra alguém e dá um folheto para ele, e aí a pessoa se converte, e seu chamado para a sua vida inteira, era para aquele momento, só para aquilo ali. Pastor, mas não é muito pouco, uma alma vale um mundo. Não tem obra pequena. Não tem obra pequena. E na minha cabeça e na sua cabeça tem. Pastor, eu achei que era assim. Então, Deus te chamou para fazer algo específico. E você fez. Está feito. Está feito. Deus continua chamando homens. Deus tem projetos aí. Deus nos chamou, né? Deus vai continuar chamando pessoas. De novo, na Escritura tudo é muito fácil, está escrito, mas viver isso nem sempre é muito fácil. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos o futuro. Nós não conhecemos o futuro. E Deus entende isso. O novo nos assusta. As coisas novas, muito nova. Pois na minha geração, não sou tão velho assim, mas a minha geração tem um pouco de receio com essa tecnologia toda, né? É muita coisa, muito online, é muito como é que fala? Nos aplicativos, banco, você põe senha ali, fala, meu Deus, você fica meio assim, né? Você fica meio desconfiado, assim. Então, existe aí um choque, né? A gente tem medo, porque é uma coisa muito nova para nós. Eu ainda tenho um certo receio com essas coisas. E aí a gente entende que, Deus sabe que eu tenho medo do novo que está à minha frente, e Deus sabe disso. O novo nos assusta. E às vezes a gente tem aquele sentimento, a obra de Deus é excelente demais para mim, pastor. E Deus sabe que a gente tem esse sentimento também, que era um dos meus medos. Ser pastor é uma coisa muito grande, Senhor. É muito grande, eu tenho um pouco de medo disso, eu não sei lidar direito com as pessoas. As pessoas são muito complicadas, eu tenho um pouco de receio. Eu não quero andar com essa pastorzada, esse negócio doido que tem, eu não quero isso para a minha vida, não. Eu tinha muito receio. E aí fica aquela pergunta também, né, nesse meio todo. Tá, e os meus planos? Deus também sabe que você tem preocupação com os seus sonhos, com os seus planos. O jovem, né? O jovem, pastor, mas eu quero casar antes de fazer a obra de Deus. Eu quero isso, eu quero aquilo, né? Então, Deus sabe, Deus nos conhece. Deus sabe que nós temos aí as nossas demandas pessoais e tal. Mas o fato é que Deus nos chama, Deus está no processo e Deus está lá onde nós devemos chegar. E eu confesso que também no meu tempo de crente, tem 30 anos já, eu tive algumas dúvidas. Pastor, não é pecado ter dúvida? Não. Não é pecado ter dúvida. Mas é pecado viver na dúvida. Vou repetir. Não é errado, não é pecado ter dúvidas. Todos nós temos. Significa que eu penso. Eu pondero.
Eu tive e ainda tenho algumas dúvidas, mas eu não posso viver na dúvida, ter uma vida inteira na dúvida. De gente que não se posiciona. Está lá no Apocalipse. Os covardes não herdarão o reino. O que é covarde? É gente que vive na dúvida, vive na dúvida, vive na dúvida, não se posiciona, não se posiciona, não se posiciona nunca, nem para nada, nem para ninguém, e etc. e tal. E o fato é que... E aí serve para os jovens também aí, namorado que fica muito tempo na dúvida, dá uma carreira nele. Dá uma carreira nele. Porque precisa, todos nós precisamos nos posicionar. E aí, irmãos, tem algo aqui no livro do Números que afronta tudo isso que nós falamos até aqui. Isso não pode acontecer com você, Kaique. Nem com a Marlene, nem com o Edmilson, nem com o Ed, nem com a Antônia. Pode acontecer com ninguém isso. Dá para projetar aí Números 14, 3, verso 3? Se puder projetar, eu agradeço imensamente. Se você tem Bíblia na mão, Números. Números 14, 3. Acharam? Tá indo. Não temos pressa, irmãos. Eu estou em casa. Aqui para mim é igual a minha casa. Eu estou aqui, a extensão da minha casa. Estou muito à vontade. Eu só não venho de chinelo e bermuda, porque os irmãos vão escandalizar, né? Mas senão está aí de chinelo, tal, bermuda. Números 14, 3. Eu vou lendo aqui, depois os irmãos podem projetar. Acharam aí? Os que têm Bíblia e são rápidos? Sim. Números, capítulo 14, verso 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Eu penso que tudo, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, as nossas carências, né, os nossos sonhos, tudo isso tem valor diante de Deus, porque Deus sabe que nós somos humanos. Mesmo diante do chamado, de tudo isso que nós falamos. Mas se tem algo aqui que nós não podemos fazer, você não pode fazer isso. Vou repetir pela segunda vez. Você não pode fazer isso. Pela terceira vez, você não pode fazer isso. Querer mudar a vontade de Deus no processo. Você querer fazer isso. Olha o que eles estão falando aqui. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada? E para as nossas mulheres e as nossas crianças, para que elas sejam por presa? Não seria melhor? Essa era a vontade de Deus? Não. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Meu irmão, minha irmã, nesses 13 anos de igreja, se eu fosse ouvir algumas pessoas que passaram pela igreja, a igreja tinha acabado. Faz assim, pastor, faz assim, faz assim. Eu falei, eu não tenho essa direção. Não faz assado, não vamos fazer assim. Eu não tenho essa direção, irmão. Eu não tenho essa direção. Não, mas o fulano, então, mas eu não tenho essa direção, eu não vou fazer. E cadê as pessoas que me falaram isso? Sumiram. E o processo está aqui andando. A igreja está andando. Precisa melhorar muito, inclusive eu. Melhorar muito. Mas o processo está acontecendo. Deus está junto. Deus chamou, Deus está junto. E nós vamos chegar lá. Cada um de nós. Nós vamos chegar lá. Você vai chegar lá. Não tenha vergonha de nada, de alguma coisa no processo que deu errado. Não tenha vergonha de nada. Porque Deus tem um chamado na sua vida, na minha vida, na sua vida. Deus tem. O que você não pode é querer mudar a vontade que Deus estabeleceu. Não seria melhor? As pessoas vão sugerir, não seria melhor assim? Não seria melhor assado? Não seria não. Não seria não. O perigo está em querermos mudar a vontade de Deus. E o texto continua, verso 4. E diziam uns aos outros. Então acharam aí não? Levantamos um capitão, levantamos um líder e fazemos o quê? Voltemos para o Egito. Ué, foi isso que Deus falou? Não. Deus não falou isso. Deus não falou isso. Então Moisés e Arão caíram com seu rosto, perante a congregação dos filhos de Israel.
E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes, indignados, que tinha um grupo de pessoas ali querendo tirar o povo da vontade de Deus. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual possamos espiar é a terra muitíssimo boa. Deus tem uma terra para nós. Meu irmão, Deus tem uma terra para você. Não pense que eu sempre acertei como pastor. Mas aí a igreja está indo. O processo está acontecendo. Se você errou, se você falhou, se você desistiu, se você... não sei o que aconteceu com você. Se Deus disse que você é porque você é. Se Deus falou que você vai continuar, é porque você vai continuar. Eu admiro aqui, eu até vou falar na ausência, porque se fala na presença, a pessoa fala, fala na presença, o pastor fica jogando confete. A nossa Bia, a nossa Bia, essa menina quis ser médica. E foi para cima. Ficou longe dos pais, foi para Campinas, ficou lá acho que 6 anos estudando, mas Deus tinha colocado um projeto na vida dela, no coração dela. Ela foi para cima, foi, e estudou, enquanto todo mundo, as garotas passeando, ela lá estudando, com a cara nos livros, se dedicou e tal, não sei o quê, se formou, e agora, como é que fala agora, essas peneiras aí de residência, é dificílimo, irmãos. É 200, 300 pessoas por vaga, um negócio dificílimo. A menina passa em primeiro lugar. Foi para cima. E você acha que no meio do caminho alguém falou assim, para com isso, você acha que você vai? Imagina, você é uma menina que foi criada numa classe pobre e tal, você acha que você vai para as cabeças? Não vai, você acha que não falaram isso para ela no caminho? Conversa com ela para você ver. As pessoas que sabem, não, você não é tudo isso, vai. Mas foi. Tem a Bruna também, que se formou em Direito, nós temos aqui a filha do Edmilson, que fez veterinário, nós temos outras pessoas aqui, desculpa que eu não estou lembrando de todos aqui, o Kaique, que é engenheiro, enfim, é gente que vai para cima, tem um chamado. E esse chamado não é necessariamente só a obra de Deus, pode ser para onde Deus chamou você. Eu gosto muito de um filme chamado Carruagem de Fogo. Nossa, pastor, mas esse filme é muito velho. É verdade, irmão, eu não sou tão velho assim, mas... Esse aí. Eu não entendi o riso, mas tudo bem. O ator, o rapaz que fez, o ator principal lá, você vê no YouTube, tem umas falas dele, nem sei se ele está vivo mais. O ator, ele que corre no filme lá e tal, ele fala assim, olha, eu não sei fazer nada na vida, eu não sou um bom ator. Me chamaram para fazer o filme, porque eu sou corredor. Ele falou, mas como assim corredor? Eu falei, porque eu corro. Eu amo correr, eu quero correr. Eu me sinto bem, eu me sinto vivo quando eu estou correndo. Aliás, quando eu corro, eu glorifico a Deus, porque ele era crente. Pastor, mas qual é o chamado dele então, pastor? Correr. Nossa, mas só isso? Tenta fazer igual, vai. Você vai ver que não é só isso. Vai lá correr, tenta fazer igual, vê se você faz. Mas o chamado dele era correr. E fazia isso tão bem que fez um filme. E diziam uns aos outros, né? Levantemos um capitão e voltemos para o Egito, né? Isso é uma coisa que não pode acontecer conosco de jeito nenhum, né? A nossa fé no processo derrapa, escorrega ali, tal, nem uma dúvida, etc. e tal. Mas quando isso vier, alguém fala alguma coisa, o fato é que Deus tem um chamado para mim e para você, e talvez não seja no lugar que você imagina, talvez não era aquele lugar que você imaginou. Eu achei, sinceramente, porque por ser moquense, da Moca, eu achei que ia ser pastor na Moca. Falei, estou em casa, maravilha. Ah, beleza, aqui é pertinho, vou a pé. Uma maravilha, vou começar aqui uma célula, eu tenho um chamado pastoral, o que tem de errado nisso? Nenhum. Então eu faço aqui na Moca e tal, não sei o quê, de repente eu estou aqui em São Bernardo do Campo, no fundo de uma autoescola, dando aula de escatologia, aquele monte de gente lá que não entendia nada do que eu estava falando, e um monte de pergunta lá, e aí começou, e estamos aqui.
Eu nunca imaginei. Não era no lugar que eu imaginava. Não era no lugar que eu imaginava. E estamos aqui em São Bernardo. Sede forte e corajosos, né? É maravilhoso. Sede forte e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco e não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize. Mantenha o foco. Deus está falando para Josué, mantenha o foco, amigo. Mantenha o foco. O foco nos ajuda ao crescimento espiritual, né? Nos traz sentido à vida. Manter o foco traz sentido à vida. Você já viu crente perdido? Perdido. Eu não sei, pastor, sei lá. Eu acho que não sei. Mas não sabe o que, irmão? Não sei, pastor, eu estou meio perdido. Eu não sei se sou, se não sou, se eu era, se não era. Eu não sei. Então, falta de sentido para a vida. Quando a gente acha o que Deus nos colocou, quando a gente descobre o porquê fomos chamados e para que fomos chamados, o sentido da vida aparece. Tem um psicólogo judeu chamado Viktor Frankl, você deve ter ouvido sobre ele, eu gosto muito dele. Ele tem um método de aconselhamento como psicólogo, a logoterapia. O que é a logoterapia? Logoterapia, pastor, não é esoterismo, esses nomes, não, relaxa. Logoterapia é levar as pessoas a buscar o sentido da vida. A Bíblia já fala isso faz tempo, irmãos. É só ler a Bíblia. No Deuteronômio, está aqui, já tem aqui o que o Viktor Frankl falou. Tem nada de novo, não tenho nada contra o trabalho que ele faz. Não tem nada contra, absolutamente. Até porque ele talvez não tenha percebido isso. O Viktor Frankl foi, nem sei se está vivo ainda, enfim. Se estiver vivo, está bem velhinho, não está mais? Foi sobrevivente do Holocausto, e quando ele estava lá, ele falou, tem um motivo por eu estar aqui. Eu preciso saber qual é o sentido da vida, o que aconteceu com tudo isso, com Auschwitz, com o povo judeu, o que aconteceu, por que está acontecendo isso? E nessa busca, ele desenvolveu esse método aí, essa abordagem, que é levar as pessoas a buscar o sentido da vida. Qual é o sentido? O que faz sentido para você? O que faz sentido para eu existir, para você existir? Pois é, para nós, enquanto nós não descobrirmos qual é o nosso chamado e para onde Deus nos quer enviar, a vida vai ficar sem sentido. A vida não vai ter sentido, enquanto nós não descobrirmos o que é que Deus tem para nós. Nós, cristãos, temos um chamado, Deus tem um propósito na nossa vida. Isso é básico. Eu nem preciso contratar um psicólogo, não tenho nada contra o psicólogo que lida com a logoterapia, que venha buscar dar sentido para a minha vida, porque eu já sei disso faz tempo. Já sei disso faz tempo. Então, irmãos, aqui em São Bernardo, nós temos um grande trabalho a ser feito. Como eu disse, o ano de 2004 está à nossa frente, e eu convido você para a gente poder fazer um trabalho melhor, mais elaborado. Não que o que nós fizemos até agora não foi bom, não estou dizendo isso, mas no ano de 2004 nós precisamos fazer um trabalho mais elaborado, mais completo, mais dinâmico, mais arrojado. Nós temos 2 grupos de louvor, aí eu vou falar aqui com toda a liberdade que tenho de falar com os irmãos. Nós temos 2 grupos de louvores, e nós precisamos melhorar muito o nosso louvor. Falta bateria, está faltando gente para cantar, para tocar. Precisa melhorar muito. Nós temos um chamado para louvar, nós precisamos avançar mais. Nós temos um ministério aqui de pregação. Não sei se você gosta disso ou não. Eu, infelizmente ou felizmente, eu sei lá, eu sou professor, as pessoas me conhecem aí. Tem aluno que vem aqui achando que eu sou um Billy Graham, e quando chega aqui não é nada disso, né? Mas o fato é que a nossa igreja é respeitada pela pregação.
Eu já convidei pastores para vir pregar aqui, e eles falaram, não vou não. Eu falei, não, vai lá trazer uma palavra um dia. Não, na igreja do Zanetti eu não vou não. Então significa que nós temos uma respeitabilidade com a palavra. Nós temos uma responsabilidade aí. E a pregação precisa avançar. Eu preciso de mais gente para pregar. Porque em nome de Jesus, daqui a um tempo vai ter culto de manhã. E vai precisar de mais gente para pregar. Mais gente para cantar. Nós temos um ministério infantil que precisa melhorar. Precisa de mais professor. Mais material, mais crianças, porque aqui é um negócio complicado. Eu venho para cá, andei aqui na rua, me apresentei nos portões aqui, bati pau, falou, eu sou pastor, tem criança aí? Não tem. Vou na outra casa, tem criança aí? Não tem. Vou na outra casa, tem criança aí? Não tem. Na outra casa, tem criança aí? Não tem. Meu Deus, não tem criança nessa rua. Jesus amado. Aí eu subi, tem um monte de idosinho, tem um tiozinho, tem a tiazinha, o tiozinho. Falei, é o nosso ministério. Um monte de tiozinho. Aí o Jack, é tiozinho já também. E eu fiquei feliz, falei, Senhor, não tem criança, mas tem tiozinho. É ou não é? O Léo também já é quase tiozinho também, falta pouco. O Ed já é tiozinho também. Já é vovozinho já. Então nós temos o ministério infantil, nós temos o ministério de oração, você precisa vir orar. Quinta-feira nós estamos aqui orando, pastor, eu estou de uma boa, pastor, porque eu estou em casa, o senhor está orando por mim, eu estou tranquilo. Então, não. Nós precisamos orar mais, precisamos de mais gente para orar aqui. Eu quero começar células esse ano. Quarta-feira começa a célula na minha casa. Eu quero fazer uma célula aqui em São Bernardo, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma célula aqui pela região aqui, ó. Aqui eu quero voltar a fazer. Nós tínhamos mais ou menos 6 grupos, não me lembro mais. 6, 8 grupos há uns tempos atrás. Chegamos a ter 8 grupos atrás, se não me falha a memória. Precisamos voltar a fazer célula, evangelização, tem escola de música, que precisa avançar mais, tem EBD, eu quero voltar a EBD. Mas o pessoal, pastor, o senhor tem que dar aula, mas eu também tenho que dar aula, não é possível. Só falta eu cantar e tocar reco-reco aqui, eu já limpo, prego, eu já faço tudo aqui na igreja. Ainda quer que eu dou aula na escola dominical, o pastor faz isso, pastor, vem ajudar a limpar o chão. E só vou comprar um reco-reco agora para eu também fazer parte de louvor. É muita coisa. Eu preciso de alguém para dar aula na escola dominical. Precisamos, irmãos, é uma obra. Tem que ir pela frente. Alguém precisa abraçar essa causa. Quem vai abraçar essa causa? Você que está sentado aqui me vendo e ouvindo. Nós temos o Avante, o jovem, precisa avançar com mais velocidade, nós precisamos de mais jovens. Tem curso de teatro, tem grupo de teatro, irmãos, tem uma série de coisas aqui, curso de teologia, eu quero voltar com o curso de teologia, mas eu não quero mais voltar com o curso de teologia, com teologia básica. Eu queria dar um curso médio aqui na igreja, mas precisamos avançar aí, tem um grupo de gente que se interessa por isso. E outros grupos. O fato é que 2024 é um terreno novo para nós. Mas eu sei que Deus está no processo. Mas nós vamos precisar de gente no processo. O que não pode é ter gente aqui dentro e dizer assim, pastor, é melhor ficar como está. Então, meu irmão, é melhor voltar para o Egito. É melhor voltar para o Egito, pastor. É melhor ficar assim mesmo, porque a gente fica tranquilo aqui. O senhor prega, a gente vai embora numa boa. Aí domingo que vem eu volto. Aí eu prego, o senhor fica numa boa. Aí domingo que vem eu volto, o senhor prega, eu volto numa... Irmão, a igreja morre. A igreja precisa evangelizar, precisa fazer um trabalho aí fora, nós precisamos fazer, precisamos voltar, Então, alguns dos irmãos que estão aqui estão comigo desde o começo, lá do comecinho da igreja, outros chegaram depois, mas o fato é que nós estamos no meio de um processo, nós não chegamos lá ainda. Nós vamos chegar lá. Onde é o lá? Eu não sei. Pode ser o lá daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu sei que eu vim para São Bernardo e quando eu abracei a causa, no meu coração, essa igreja, ela precisa completar pelo menos 100 anos. Você não vai estar mais aqui, nem eu. No meu coração, eu plantei uma igreja para ela durar no mínimo 100 anos. 100. Mas o fato é que Deus fez e está fazendo. Eu não vou ver tudo isso, eu sei disso. Vai chegar uma hora que Deus vai tratar comigo igual tratou com Moisés, vai ter que levantar um Josué, mas o fato é que no meu coração, a confessante de Cristo, ela vai durar no mínimo 100 anos. Mas eu quero manter o foco como Josué.
seguiu o programa de Deus. É bacana, né? Se você vê a história de Josué, ele seguiu a risca ali, pelo menos no começo. Depois fez umas bobagens, né? É humano, é gente erra. Mas você pega ali o ministério de Josué entrando na terra, ele segue a cartilha de Deus, ele segue o programa de Deus, o mapa de Deus, ele segue. É um homem impressionante que precisa ser lido, estudado e pregado um pouco mais. E foi isso que eu vim dizer para você. Deus tem um chamado para você. E Deus garante estar no processo. E Deus garante que vai estar lá. Nós só precisamos levantar a cabeça e ir. Com coragem, com ânimo, com vigor, com entusiasmo, sem medo, sem desânimo. Eu sei que tudo isso em algum momento nos abate, somos acometidos por isso no caminho, eu sei disso, mas o fato é que Deus está junto conosco, Deus está conosco, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó está conosco, nosso socorro bem presente na angústia, no meio do processo, seja ele qual for. E eu quero encerrar dizendo, não tenha medo, não tenha vergonha de alguma coisa que você fez que não deu certo. Eu também já fiz algumas coisas no meio do caminho, na obra de Deus, que não deu certo. Não deu certo. Mas eu levantei a cabeça e continuei. Porque eu sabia que Deus tinha um chamado para mim, tem um chamado para mim. E eu vou investir no meu chamado. Enquanto eu estiver vivo, estiver respirando, eu vou ser pastor. Eu vou morrer pastor. Eu vou morrer pastor. Não sei se eu vou morrer dirigindo igreja. Isso é uma outra história, que para isso precisa de muita saúde. Muita saúde. Eu não sei quanto tempo eu vou durar como pastor, líder de igreja. Mas eu vou morrer pastor. Eu sou pastor. A minha vida é ser pastor. Talvez ainda não tanto como Deus gostaria que eu fosse, mas eu sou pastor. E se você tem chamado para o louvor, cante. Daniel, você tem vocação para escrever letras. Precisa botar isso para fora aí, ó. Musicar isso e cantar. Você sabe disso. Precisa botar esse negócio para fora. Tem irmãos aqui que têm me chamado pastoral. Não tenha medo disso. Avance nessa direção. Avance nessa direção. Eu acredito que tenha pastores lá embaixo na nossa sala. Tem missionários lá embaixo. Eu creio nisso, irmãos. Pastor, mas isso é muito simples, sua fé é muito infantil. Não tem problema, pode achar que a minha fé é infantil, que a minha fé é muito simples, mas eu acredito que no nosso meio tem pastores, missionários, das pessoas mais idosas às mais novas que estão aqui. O trabalho que a irmã Terezinha faz, poucos de nós saberíamos fazer com tanta excelência. Eu não sei fazer o que ela faz. Eu não sei evangelizar como Edmilson evangeliza. Cada um na sua praia. Eu não sei fazer algumas coisas que você sabe. Não sei. Por isso que os dons precisam se juntar. Os dons precisam se juntar para a gente poder caminhar. Pastor, é que eu tenho muitos pecados. Se arrependa. Pastor, eu tenho recaídas. Se levante. Levante. Eu cometi alguns erros. Daqui para frente começa a acertar. Acerte. Porque Deus está no processo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o nosso refúgio. E eu creio nisso de todo o meu coração. Não é papo de pastor, não. É que está escrito, pastor. O senhor está falando do que está escrito. Eu preciso crer nisso de todo o meu coração. Eu creio nisso de todo o meu coração. Porque senão eu não estaria aqui. Porque eu vou falar algo para você. Já passou algumas pessoas pela igreja no passado que eu falei, Senhor, eu estou fora. Porque se os crentes são isso aqui que eu estou vendo, essa galera, um pessoal aí e tal, é isso aqui, Senhor, eu não vou aguentar um ano, daqui 2 anos eu estou morto, porque esse povo vão me matar. Mas aí a gente olha para o rosto de alguns irmãos, a gente olha para o rosto de algumas irmãs, e a gente vê que vale muito a pena. A gente vê que vale muito a pena ser pastor. É muito bacana, é muito gostoso, é muito refrescante.
ser pastor. Tem época que é um negócio complicadíssimo espiritualmente falando. Mas aí eu converso com alguns irmãos, a gente chega perto da irmã Terezinha e é como um oásis, uma árvore fresca no meio do caminho quando a gente para descansar e tomar uma água fresca. Tem gente que vale muito a pena caminhar junto. Muito a pena. Muito, mas muito. Por isso que a gente continua. Eu convido você a continuar. Não abra mão do seu ministério. Lute pelo seu ministério. Lute pela sua fé. Deus tem um chamado para nós. Deus tem um chamado para você. Cristo precisa voltar aos passeios culturais. Você tem uma habilidade para fazer aquilo que eu nunca terei. Nunca terei. Nunca terei. Você sabe fazer as coisas de um jeito, falar com os irmãos de um jeito que eu não sei. Não sei. Meu coração do Marcelo. Marcelo é um homem tão... Falei com o Eide, né? Estava conversando com o Eide anteontem, falando do Marcelo. A gente fala dos irmãos aqui. Fala. Falando do Marcelo, o quanto nós admiramos o Marcelo, né? Um homem bom, um cara bacana. É isso mesmo. Estou falando na tua presença, estou falando na tua ausência. Um cara bacana, um cara justo, trabalhador, gente que vale a pena ficar perto. Por isso que vale a pena ser pastor, por causa de gente assim. Vale muito a pena. Quero encerrar dizendo para você não abrir mão do que Deus tem para você. Se você tem um chamado e você tem certeza disso, vai acontecer em mais dia, menos dias. Mais dia, menos dias vai acontecer. É só uma questão de tempo. E não tenha vergonha de nenhum erro que supostamente você cometeu no meio do caminho. Levanta, continua e vamos, que 2024 nos espera. O terreno é árido. O terreno é árido, mas Deus estará no processo. Deus estará no processo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por tua palavra bendita. Obrigado pela vida de Moisés. Obrigado pela vida de Josué. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos que estão aqui nessa noite. Eu rogo pela vida destes que estão aqui, destas que estão aqui, das nossas crianças também, Senhor, que estão aqui. Peço ao Senhor que o Senhor caminhe conosco. Fique conosco, Senhor, no processo. Eu sei que o Senhor tem um grande plano. O Senhor tem um projeto para cada um de nós. Senhor, nos permita, Senhor, fazer parte dos teus planos. Nos permita, Senhor, fazer parte dos teus projetos. Nos permita, Senhor, andar com o Senhor. Apesar e a despeito da nossa humanidade, que às vezes fraqueja, que erra, que às vezes titubeia, que às vezes escorrega, que às vezes... O Senhor sabe, Senhor. O Senhor sabe. O Senhor sabe quem nós somos. Mas muito obrigado por estar junto. E mais do que estar junto, estar à frente. E mais do que estar à frente, é estar habitando em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dos irmãos. Oro por aqueles que não estão aqui. Rogo por aqueles que ainda estão em viagem. Abençoa a Cássio e a Sandra que estão viajando. Abençoa aqueles que estão, por algum motivo, precisaram ficar em casa. Por um motivo justo, nós rogamos ao Senhor que o Senhor os abençoe. E aqueles que talvez não quiseram vir, porque não quiseram vir, que o Senhor fale ao coração deles, que eles também têm um chamado. E nós sabemos que a nossa vida, a nossa existência só vai fazer sentido no dia que nós realmente compreendermos isso. Realmente compreendermos isso. Como o Senhor mesmo disse, a minha verdadeira comida e a minha verdadeira bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para isso. Que nós possamos ter esse nível de compreensão, do porquê nós estamos aqui. Que seja assim, ó Deus, na vida desses irmãos desta igreja, no nome de Jesus.